E aí, sobreviventes, tudo beleza? Estou aqui de novo, mas hoje para começar o nosso programa, o Talking Dead Brasil. Eu vou estar hoje comentando sobre o primeiro episódio e fazendo uma análise bem rápida da primeira temporada. O nome do episódio é Days Gone By. Eu não sei muito bem inglês, mas dá para perceber que é basicamente dias que se foram ou dias que foram embora, dias que não vão voltar. E vou estar agora começando a falar um pouquinho sobre como é que foi esse primeiro episódio. O primeiro episódio começa meio embolado, né? Porque o Rick, que é o ator principal, Rick Grimes, é o xerife da cidade, vem chegando de carro perto de um posto. E nesse posto tinha meio que um acampamento, se é que podemos dizer assim, de pessoas refugiadas dessa catástrofe que aconteceu. Só que ele chega, procura por gasolina, não tem gasolina, não tem óleo, não sei que o carro dele é movido, e ele ouve um barulho, ele fica olhando para os lados e ouve um barulho. Quando ele se abaixa para ver o que era, aparecem as pernas de uma criança. Ele levanta, começa a chamar a criança, e quando ela se vira, ele se depara que ela é um zumbi. Ele saca a arma do bolso dele e dá um tiro na cabeça dela e mata. Assim começa o The Walking Dead. É meio estranho, eu não sei o porquê deles terem colocado assim o início, não, por causa que logo em seguida começa com ele e o Shane Walsh, que é um dos atores principais também. Se não me engano, se não for o primeiro, é o segundo, assim, no início da temporada mesmo. Por causa que eles estão conversando sobre mulher, o Rick tá falando da Lori, que é a esposa dele, que mais pra frente vai aparecer. E ele começa a conversar, falando várias coisas. De repente tem um chamado da polícia falando que há 2 fugitivos na estrada vindo de Atlanta, alguma coisa assim. Aí eles vão, tranquilamente, cercam ele, mais um carro de polícia ou 2, param assim na estrada, botam aquela parada que fura pneus, pregos, e esperam. O carro dos bandidos passa por cima dos pregos, capota e cai dentro do mato. Aí começa a sair um bandido, eles vão e matam. Aí sai o outro bandido e acerta um tiro no Rick. O Shane vai e mata ele, tudo tranquilo. Só que o Rick tava com colete nessa parte que ele recebeu o tiro. De repente, por um erro, um descuido ou não do sinal de como eles passaram a informação, sai um outro bandido do nada e acerta um tiro no peito do Rick. O Shane levanta, no peito não, assim, na altura, mas um pouco abaixo do peito, assim, do lado, assim. E o Shane vai dar um tiro nele, mata e chama a ambulância. Aí passa o tempo, vai passando, acontece várias coisas, assim, com o Rick internado. Ele começa a ter umas alucinações bem loucas, várias paradas, até que ele acorda, cai, chama a enfermeira, ninguém atende, porque já havia acontecido o apocalipse zumbi. Meio estranho, né? Porque não conta nada, a gente não sabe como é que aconteceu, só sabe que de repente acontece. Só que mais pra frente o Shane vai estar contando como é que ele conseguiu salvar o Rick pela invasão dos zumbis dentro do hospital que o Rick tava. Nisso o Rick levanta, sai andando, ele se depara lá com um corpo, do nada numa parte que tava piscando a luz. Ele vai mais pra frente, tem uma porta escrito não entre, perigo, e sai uma mão da porta. Ele sai desesperado, sai correndo pra fora do hospital, consegue sair. Aí ele vê uma porrada de corpo assim pelo chão, tudo coberto, tudo morto, vários zumbis mortos assim, várias pessoas realmente mortas. Ele sai dali e tenta ir pra casa. Aí ele tá andando, ele encontra uma bicicleta no chão e do lado da bicicleta tem um corpo só com a parte de cima. Esse zumbi só com a parte de cima do corpo é uma mulher chamada Hannah, é a mulher da bicicleta, girl bike, sei lá como é que se fala. E ele pega a bicicleta e vai embora. Chegando em casa ele vê que não tem mais nada dentro de casa e fica na frente do portão. Até que ele vê um zumbi assim vindo na direção dele, só que ele não sabe se é uma pessoa ou se é um zumbi, porque ele mal sabia que tinha acontecido aquilo tudo. No entanto, ele tá olhando assim, aí levanta os braços. Quando ele levanta o braço, vê uma pessoa por trás e dá uma porrada nele. Muitas pessoas, quando começam a ver assim, podem até achar, podia ficar com medo que pudesse ser um zumbi. Nisso que ele cai, toma uma porrada, aparece um cara e dá um tiro no zumbi e começa a conversar com ele. Ele tá totalmente alucinado com a porrada e ele desmaia.
De repente já entra pra casa desse cara e ele se apresenta, o nome dele é Morgan. E a pessoa que deu a porrada com a pá no Rick foi o Duane, que é o filho do Morgan. Eles começam a conversar, o Duane pergunta tudo sobre como é que foi que ele conseguiu aquela atadura. E começa a conversar, começa a falar como é que surgiu esse apocalipse. Só que tipo, ele não dá informações suficientes para saber como é que tudo começou. Ele fala que tá acontecendo uma catástrofe mesmo. E vai falando até que eles dormem. Ah não, é importante falar que um carro de repente começou o alarme. E o Morgan, ele vai pra janela e vê. Nisso que o Duane vai olhar também, ele fala, ela está aqui. É porque a mãe dele havia sido mordida por um zumbi e virou um zumbi e ainda estava por aquelas redondezas. O Duane começa a chorar, eles apagam as luzes, até que a mulher dele começa a tentar abrir a porta lá, mas não consegue. Aí o Rick fica pelo espelho mágico, pelo olho mágico, e vê que ela vai embora. Aí amanhece, o Rick fala que é policial, ele tenta voltar para casa, não sei o que. Quando ele sai, ele dá uma porrada no zumbi, começa a bater e sente umas dores assim, porque ainda estava um pouco ruim por causa do tiro que ele havia tomado. Ele chega na casa dele e se depara que não tinha nada, não tinha nenhum porta-retrato, não tinha álbum de família, não tinha nenhuma foto. Então é um sinal que eles talvez tivessem conseguido fugir. O Rick vai para a delegacia, eles tomam um banho, rola uma sacanagem não, eles começam lá a ficar, não sei o que, quanto tempo a gente não toma um banho assim, tão bom. O Duane começa a cantar que nem um retardado. Aí eles vão trocar de roupa, eles pegam as armas e vão embora. Nisso que o Rick tá indo, ele começa a falar pelo alto-falante não, pelo walkie-talkie, podemos dizer assim, pelo rádio transmissor. E esse rádio é recebido essas informações num acampamento que estava perto da saída de Atlanta. E era as pessoas que supostamente vão fazer também parte dessa trama. Quem atende o telefone é a Amy, irmã da Andrea, que mais pra frente vocês também vão conhecer. O Herschel não, é o Dale, fica de fundo assim olhando, não sei o que, até que aparece o Shane. O Shane pega o fone e começa a tentar falar lá, mas não consegue. E de fundo aparece a Lori e o Carl, que a Lori é a mulher do Rick e o Carl é o filho dele. Nesse desvendar da história aí, ele começa a tentar falar, acaba a gasolina do carro, ele encontra uma casinha no meio da estrada, as pessoas estavam mortas, até que ele encontra o cavalo, pega o cavalo e vai em busca da cidade de Atlanta, na qual o Morgan, que eu esqueci de falar, havia falado que era uma cidade que tinha centro de refugiados, comida, proteção e tudo mais. Quando o Rick chega lá de cavalo, tá tudo devastado, tudo destruído, e tem uns zumbis. Até aparece um zumbi lá que é uma cena marcante, ele fica aparecendo toda hora, parece que é um zumbi do The Walking Dead, é um zumbi fodelhão, mas não importa. Aí ele tá indo, ele vê um helicóptero passando assim por cima, ele vê no espelho a sombra do helicóptero, não se sabe se realmente era uma alucinação dele ou não, por causa que esse helicóptero some do nada. Até que quando ele tá seguindo com ele, tentando alcançar a visualização do helicóptero, quando ele vira a rua, tem mais de 2.000 zumbis, se bobear assim, e começa a correr atrás dele. De repente ele é cercado, o cavalo, ele cai, joga o Rick no chão, ele vai pra debaixo de um tanque que tinha ali próximo. O cavalo começa a ser todo comido e ele vai pra debaixo do tanque. Ele começa a dar uns tiros nos zumbis que estão tentando entrar pra debaixo do tanque. Até que de repente, quando ele fala assim: desculpe Carl, desculpe Lori, não sei o que, me desculpe. De repente, se você pegar esse primeiro episódio e olhar, não tem nenhum buraco embaixo do tanque pra ele poder entrar. Nada. Ele tava praticamente no centro, assim, a câmera dava pra focar e dava pra pegar um pouquinho assim da parte de cima. Não havia buraco. Quando ele vai dar o tiro, ele olha pra cima, ele entra pra dentro do tanque e fecha a porta por esse buraco. Não se sabe como esse buraco surgiu. Sei lá, ele surgiu do nada, o diretor falou, agora vamos lá, 3, 2, 1, aí instalou o dedo, surgiu um buraco. É mais ou menos assim que a porra daquele buraco surgiu. Ele entrou e tem um zumbi
supostamente morto. Quando ele vai ver, o zumbi tá vivo ainda, ele vai dar um tiro no zumbi e de repente ele fica, como tá fechado ali dentro com um tiro, o eco do tiro fica soando ali dentro, ele fica com dor de cabeça. Ele acha que tá perdido, que ele vai ficar ali pra sempre, vai morrer. Mas aí o alto-falante, eu cismei com essa porra dessa palavra, alto-falante, não é alto-falante. O rádio transmissor de dentro do tanque começa a tocar e é uma pessoa que vem falando com ele. Eu esqueci, no caso, como eu esqueci o nome dele, eu não lembro esse japonês, que vai aparecer no próximo episódio, ele começa a falar e dá um sinal de esperança pro Rick. E assim acaba o episódio. Bem, esse foi o comentário do primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês curtam aqui em cima o nosso... aqui em cima. Inscrevam-se aqui em cima no nosso canal do YouTube e curtam aqui no botão joinha aqui embaixo. Eu vou deixar o link da nossa fanpage e o link da fanpage de Shane Walsh, nas quais eu sou moderador, que a Shane Walsh vem apoiando esse meu trabalho, se podemos dizer assim. E espero que vocês tenham gostado e obrigado pela visualização. Peço também que vocês compartilhem este link com seus amigos que gostam de The Walking Dead. Peço mais uma vez desculpas por ter enrolado tanto, porque eu esqueci o nome do Glenn. Que merda, como é que eu esqueci o nome daquele japonês que no final ele começa a ficar muito foda. Beleza, então galera, obrigado aí pela visualização mais uma vez. E é isso aí, The Talking Dead.